verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, com temor, com tremor, que a Tua palavra te revela como fogo consumidor, um Deus absolutamente santo, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de adoração. E nós somos pecadores, Senhor. Como filhos de Adão, temos a natureza pecaminosa. Erramos, Senhor, porque a inclinação do nosso coração é para o erro, para o pecado, para aquilo que a Tua palavra proíbe. E nesse momento, Senhor, reconhecendo ainda esta velha natureza que habita em nós, te suplicamos humildemente, em nome de Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós nesta noite, agora, especialmente no momento da explanação da Tua palavra, as Tuas bênçãos, Senhor, de tal modo que a Tua palavra seja compreendida, que as verdades espirituais aqui contidas nesses versos entrem no nosso coração, na nossa mente, mude a nossa vida e nos conduza cada vez mais, Senhor, para bem próximo de Ti. Porque Tu és aquele que, mesmo grandioso, excelso, tremendo, também tem se revelado gracioso, longânimo, benigno, misericordioso. Isso nós vemos e encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, que veio a este mundo, de forma espontânea foi até a cruz, foi exposto naquela cruz maldita e levou sobre si os nossos pecados, as maldições, as nossas enfermidades. E assim, Senhor, nós queremos também expressar a nossa gratidão a Ti. Obrigado pela boa obra que o Senhor iniciou no nosso coração. Apesar de termos ainda a natureza pecaminosa, a Tua palavra também nos revela que o Teu Espírito tem nos alcançado e tem nos dado a Tua palavra e tem nos santificado. E agora, como apóstolo Paulo, nós lutamos contra a velha natureza, Senhor. Aquilo que queremos fazer, que é Te obedecer, que é Te servir inteiramente, nós não fazemos, Senhor. E aquilo que nós não queremos fazer, que é pecar, nós acabamos fazendo, Senhor. O apóstolo Paulo disse: quem nos livrará do corpo desta morte, Senhor, do corpo maligno, do corpo
que ainda mostra essa pecaminosidade horrenda, esse câncer terrível que é o pecado, Senhor, na nossa vida. Louvado seja o teu nome por Cristo Jesus, porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. E essa é a razão de nós estarmos aqui nesta noite, na tua presença, de pé, orando, glorificando o teu nome, cantando louvores ao Senhor, porque o Senhor iniciou a boa obra e há de completar até aquele grande dia. Olha para nós, Senhor, nesse momento. Para mim, em especial, tenho essa grande responsabilidade de falar das verdades espirituais. Senhor, tenha misericórdia de mim, me auxilie, me dê graça, coragem, fidelidade, autoridade do teu Espírito, para que a tua palavra, Senhor, seja pregada com verdade, com fidelidade, com acuracidade, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja e para a salvação dos perdidos. O Senhor, faça com que a tua igreja cresça no conhecimento, na revelação da tua palavra, e aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, que ainda como Nicodemos estão pensando que podem por si mesmos salvar-se. Ó Senhor, tem misericórdia deles, como o Senhor teve de nós. E traz vida nesta noite, que o teu Espírito Santo possa tomar, Senhor, a vida desses homens e dessas mulheres que ainda não se confiaram a Ti, e que eles se prostrem diante de Ti, reconhecendo a Tua autoridade, o Teu poder, a Tua soberania, e assim recebam a vida eterna que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Abençoe os enfermos, Senhor, da igreja também. Aqueles que não estão conosco, por causa das suas enfermidades, cuida deles, cuida do coração deles, para que não venham blasfemar contra o Senhor. E abençoa, Pai, a vida deles. Oramos pelo presbítero Raimundo, obrigado por sua vida, pelo seu trabalho aqui na igreja. Que o Senhor abençoe sua saúde, sua cirurgia. Dirige, Senhor, todas as coisas. E continua conosco agora, Pai. Em nome de Cristo é que nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Aqui ali nas nossas reuniões de quarta-feira, reunião de oração, nós apresentamos os enfermos. Alguns com enfermidade comum, outros com enfermidade mais grave. Alguns de nós têm sido, em algum momento da vida, acometidos de enfermidades graves. De enfermidades que, teoricamente, não se espera naturalmente, que a consequência final dessa enfermidade seja a morte. Uma enfermidade tão grave como o câncer, por exemplo, que, se não cuidado a tempo, pode ir à morte, levar à morte. E é comum, quando nos deparamos com um diagnóstico sério de uma gravidade, de uma enfermidade grave, o mais comum é correr rapidamente para um médico, não é? Para ver o que o médico tem a nos dizer, como ele nos irá orientar, para que tenhamos uma vida saudável, para que o quanto antes possamos, se possível, debaixo da graça de Deus, reverter o quadro. Oxalá, irmãos, fosse assim também no que diz respeito à realidade espiritual. A Bíblia nos ensina, do seu início ao fim, que há uma realidade horrível na vida de todo aquele que descende de Adão. Todo homem natural, aquele que vem como descendente de Adão, todos aqueles que nascem neste mundo, eles vêm com uma enfermidade horrível, que é o pecado, que é a rebelião contra Deus. E, tendo esse diagnóstico divino revelado nas páginas da Bíblia Sagrada, os homens acabam ignorando esse diagnóstico e não vão ao médico, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que dá a vida eterna, ele é aquele que perdoa o pecado dos homens. Ou, usando a figura
ou usando a palavra, o termo que nós estamos usando aqui na introdução, ele é a cura para a alma do homem. Ele é a cura para a vida do homem. É disso que nos fala o texto que eu acabei de ler com os irmãos. Eu li os 21 primeiros versos do capítulo 3 do Evangelho de João, que nos trazem o conhecidíssimo diálogo travado entre Cristo e Nicodemos. Domingo passado eu considerei... Bom, na verdade, nós temos aqui o diálogo inteiro, apesar de que o diálogo vai até praticamente o verso 9, onde Nicodemos fala. A partir do verso 10, Nicodemos vai sumindo de cena. E o diálogo é transformado, então, num monólogo, onde Cristo prega, onde Cristo ensina, onde Cristo, usando essa oportunidade, na verdade, como Deus soberano, Deus da providência, Ele mesmo preparou esse ambiente para ensinar as verdades espirituais. O diálogo é grande, né? Pelo menos o ensino de Cristo é grande, envolve os 21 versos, por isso eu os li domingo passado e os li novamente agora. No domingo passado nós olhamos para os 8 primeiros versos, onde no início Nicodemos se aproxima de Cristo. Nicodemos é um fariseu, ele é um religioso radical, ele é um religioso membro de uma seita judaica que observa a lei e tenta cumprir a lei de forma rígida, não a lei somente revelada por Deus, mas a lei interpretada até por esse grupo e pelos demais grupos judaicos, que até acrescentaram coisas às Escrituras. Criaram normazinhas para tentar se justificar, para tentar buscar uma justiça própria. Esse é Nicodemos. E o texto diz que ele era um dos principais dos judeus. Ele era um dos líderes. E Nicodemos procurou Cristo à noite. Eu disse no domingo passado, talvez por sua timidez, talvez por medo dos colegas do seu grupo, dos outros fariseus, ou talvez pela calmaria à noite, provavelmente os discípulos, os seguidores de Cristo, a multidão já não estivesse tanto com o Senhor. O fato é que Nicodemos vai até o Senhor Jesus e começa, chamei atenção para essa verdade no domingo passado, ele começa a exaltar a Cristo, mas não uma exaltação verdadeira, genuína, porque Nicodemos se encontra dentre aqueles do final do capítulo 2 que iam até Cristo não com a motivação correta, espiritual, humilde, mas ele foi por causa dos sinais que Cristo efetuava. Tanto é que no diálogo ele diz: Mestre, nós sabemos, em nome do grupo dos fariseus, nós estudiosos, nós líderes de Israel, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais. Ele conhecia o Antigo Testamento e sabia que os próprios profetas do Antigo Testamento apresentavam os seus sinais como credencial, como prova de que eles tinham sido enviados por Deus. Nicodemos começa a adular a Cristo, então, a tentar convencê-lo com palavras de bajulação. E Cristo não deu atenção para Nicodemos e logo apresentou a verdade a Nicodemos, revelando até a realidade do seu próprio coração. Olha, Nicodemos, o que é importante, o que é necessário é nascer de novo. E Nicodemos, com toda a sua pompa, com todo o seu conhecimento teológico, judaico, como líder, não entendeu e disse: como é possível? Será que alguém pode voltar ao ventre materno? E Jesus avança mais ainda na figura e diz: é necessário nascer, Nicodemos, da água e do Espírito, fazendo referência a textos do Antigo Testamento, a profecias como a de Ezequiel, por exemplo, onde era apresentada a vinda do Senhor, onde o Senhor mesmo promete restaurar Israel, o seu povo, e restaura o seu povo derramando água, aspergindo água sobre o seu povo e concedendo a este povo o seu espírito. O que significa que esse nascer de novo, essa regeneração, ela é operada por meio do Espírito Santo. Água e Espírito são palavras que aparecem no Antigo Testamento e que apontam para a limpeza, ou a regeneração, ou a conversão genuína. Jesus, então, foi adulado por Nicodemos, foi bajulado por Nicodemos, mas apresentou a realidade que é necessário nascer de novo,
e esse nascer de novo é uma limpeza real, é uma limpeza verdadeira, que só é efetuada pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Agora, e o título foi, então, o novo nascimento em Deus. Nós vimos isso nos 8 primeiros versos. Domingo que vem, se Deus permitir, nós olharemos para os versos 16 até o verso 21, onde Cristo apresenta o amor de Deus. Mas hoje nós olharemos para os versos 9 a 15. Versos que nos falam da cura de Deus. Deus, Cristo, é apresentado como aquele que cura. Eu chamo a atenção dos irmãos, primeiro, para a dúvida de Nicodemos. Nós estamos na continuação do diálogo. No verso 9, ele tem uma dúvida. No versos 10 até o verso 12, nós encontramos a resposta do Senhor Jesus, onde ele até trata Nicodemos à altura. Tu és mestre em Israel, Nicodemos. E no verso 13 a 15, talvez os versos para onde João nos quer conduzir, inspirado pelo Espírito Santo, nesses versos, Cristo apresenta a sua missão. Ele apresenta qual é o seu plano de salvação e como Deus idealizou isso. Por isso, nós vamos considerar esses versos de forma breve sobre o tema a cura de Deus. Olhando para a dúvida de Nicodemos. Verso 9, então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Vejam que Nicodemos continua sem entender a figura usada pelo próprio Senhor Jesus, apesar de ele ser mestre em Israel. Cristo usou o texto do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, para mostrar a Nicodemos que é necessário que haja uma regeneração real. O que impede Nicodemos de compreender as palavras de Cristo é a sua posição, é a sua autoridade, é a sua pompa. Ele é, repito, líder entre os fariseus. Ele era intérprete da Escritura do Antigo Testamento. Ele talvez, irmãos, ele tenha até se equiparado ao próprio Senhor Jesus. Tu és mestre, Senhor. Ó, Rabi, tu és mestre, um dos principais. Ele também era um dos principais. E essa posição na qual se encontrava Nicodemos é o impedimento para ele entender as verdades simples do Evangelho. Para que alguém seja aceito diante de Deus, ou para usar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, para que alguém veja o reino de Deus. E eu disse aos irmãos domingo passado, que o reino de Deus não consiste em um poder territorial, como Nicodemos, como um genuíno judeu, esperava um governante, esperava um rei que pudesse acabar com o Império Romano e dar liberdade para o povo de Israel. O povo de Israel se encontrava sob o jugo do Império Romano aqui neste contexto. Mas Cristo diz, para que alguém veja o reino de Deus, e ver o reino de Deus aqui significa vivenciar o reino de Deus. Significa experimentar a soberania de Deus e o governo de Deus na sua própria vida. E Cristo diz a ele, Nicodemos, para que isso ocorra, é necessário que haja regeneração completa, conversão genuína, que é fruto da obra do Espírito Santo. Não é fruto de posição eclesiástica, não é fruto de conhecimento teológico, não é fruto de tempo de religiosidade. Não, mas é operosidade completa, plena, real do Espírito Santo no coração do homem. O que Jesus está fazendo, irmãos, é se apresentar a Nicodemos como testemunha real daquilo que ele está dizendo. Isto é, do que Cristo está dizendo. Vou repetir. Nicodemos se acha num degrau tão alto que ele não consegue compreender as palavras simples do Senhor Jesus. Ele está muito alto. Ele está olhando acima. E ele não consegue ver o que Cristo quer ensinar. Cristo é testemunha, irmãos, ocular da obra de Deus. No capítulo 1, no verso 18, ainda na introdução, o apóstolo João disse, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O
apóstolo João começou falando disso. Ora, ninguém viu a Deus. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nunca foi visto por ninguém. Mas teve um que o viu, que é o Filho unigênito, que é aquele que é único, é aquele que tem um único relacionamento com Deus Pai, que é Cristo. Ninguém mais tem. Esse o viu, e esse revela a Deus de fato como ele é. Bom, eu disse, Jesus é testemunha ocular da obra de Deus. Na verdade, irmãos, ele é muito mais do que isso. O Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele é o Deus verdadeiro, porque existe um só Deus, que subsiste em três pessoas, distintas do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus opera, Deus executa as suas maravilhas, os seus planos de salvação, de redenção na vida do ser humano, por meio de Jesus Cristo. Deus opera por meio de Cristo. Nicodemos não está entendendo nada disso. Mas o Cristo está dizendo, olha, ele vai dizer, nós falamos do que nós vimos, do que nós conhecemos, do que nós sabemos. No capítulo 14, no versículo 10, nós temos a revelação do que eu acabei de afirmar aos irmãos, de que Deus opera por meio de Cristo Jesus. No capítulo 14 de João, Cristo está conversando com os seus discípulos, confortando os seus discípulos, e no verso 10 ele diz, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Vejam, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, que encarnou, que habitou entre os homens, que condescendeu, que se humilhou, que se esvaziou, esse Cristo, ele trabalha juntamente com o Pai. Eles são um Deus só. Ele e o Pai são um. O Pai está nele, ele está no Pai. E o Pai faz as suas obras, faz as suas maravilhas, os sinais que Nicodemos viu, as curas, os milagres. Jesus está ensinando, Jesus está conversando com Nicodemos. Vejam só a imagem, irmãos. É o Deus Todo-Poderoso dando atenção a um fariseu. A um homem daquele grupo que se via como, não como os publicanos, pecadores, mas como homens que seguem a lei. Esse Deus está condescendendo em falar com esse líder judaico, com esse fariseu. É Deus quem está fazendo isso por meio de Jesus Cristo. O assunto, então, é espiritual, irmãos. Por isso nós lemos dos versos 10 a 12 a resposta que Jesus dá a Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Verdade em verdade, mais uma vez Cristo usa a expressão amém, amém. A cada pergunta de Nicodemos, o Senhor fala em verdade, isto é, com toda a certeza. Diferente de Nicodemos. Nicodemos começa, mestre, tu és da parte de Deus. E Cristo diz, a verdade é o que eu vou falar agora. Com toda a segurança e com toda a certeza, eu te digo isso aqui. E Cristo diz, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu disse na introdução, Nicodemos é tratado à altura. Tu és mestre em Israel. Tu és estudioso de toda a revelação do meu Pai, de toda a minha revelação e a revelação do meu Espírito. E tu não entendes o que eu estou dizendo? Se eu estou falando de nascimento natural, se eu estou falando do vento que sopra, tu não entendes? Imagina quando eu começar a falar das coisas espirituais. Né? Imagina eu tentar te mostrar as realidades espirituais. Cristo diz que nós só falamos do que conhecemos. E essa é uma realidade. É por isso que aqueles que não são genuinamente convertidos e que se intrometem na religião e que querem ensinar religião, eles caem no pecado da hipocrisia. Porque se eu não sou experiência viva
do poder de Deus, eu não posso falar do poder de Deus. Se eu não fui transformado pelo Senhor, se Ele não abriu os meus olhos quando eu estava cego, se Ele não me vestiu quando eu estava nu, se Ele não me curou quando eu estava enfermo, estou falando de realidades espirituais, então eu não posso dizer que esse Deus faz isso. Porque eu vou cair, eu vou ser encontrado dentre os hipócritas, dentre aqueles que falam do que não viram, do que não vivenciaram. A religião cristã é uma religião experiencial. Isto é, nós temos que viver o Evangelho. Aquele que encontra a Cristo, ele tem a sua vida mudada. O religioso, e aqui eu uso no sentido pejorativo, esse não tem vida mudada. Era o caso de Nicodemo. Ele era um religioso. Ele era líder. Ele conhecia intelectualmente toda a lei, mas ele não conhecia Cristo. Cristo, quando diz, olha, Nicodemos, nós falamos do que testificamos. Nós falamos do que conhecemos. Novamente, Cristo está em contraste pleno com Nicodemos e o grupo farisaico. Porque o grupo farisaico ensinava. O grupo farisaico se posicionava e se apresentava como genuínos religiosos, quando, na verdade, Cristo destrói todo o conhecimento, toda a pompa, toda a dignidade, se é que havia, desse grupo. Jesus ensina, irmãos, a verdade de Deus com autoridade, com toda a autoridade, porque Ele é Deus. O apóstolo João iniciou o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João apresenta a Cristo como Deus verdadeiro, como Deus único, como Deus todo-poderoso. Cristo, diferente de Nicodemos, não é um religioso. Cristo, diferente de Nicodemos, não teve que papirar. Ele não teve que abrir a Escritura e estudar a Escritura para entender. Na verdade, ele é o Deus que inspirou os autores da Escritura a escrever, a grafar a sua revelação. O seu Espírito inspirou os homens a grafarem a sua revelação. Foi Cristo quem esteve presente com os profetas, com o povo de Israel no Antigo Testamento, de onde havia saído essa seita farisaica que criou normas para tentar justificar a si mesmo. Isso nos ensina, irmãos, a humildade. Para que alguém vá a Cristo, para que alguém conheça de fato a Cristo, ou veja o reino de Deus, ou seja aceito diante de Deus por intermédio de Cristo, é necessário humildade. Se houver arrogância, Deus se agrada de quem? Dos humildes. Ele concede a sua graça a quem? Aos humildes. Mas os soberbos, ele rejeita. Os soberbos, Deus conhece de longe. Ele sabe quem é o soberbo. Ele sabe quem é aquele que se acha. Ele conhece o coração do homem. Nós temos de ser humildes para compreender o ensino de Jesus Cristo. As realidades são espirituais. O homem natural, diz o apóstolo Paulo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Eles nada sabem, eles não entendem. Nós falamos das verdades espirituais, falamos do plano de Deus de salvação, falamos da condenação eterna para aqueles que rejeitam a Cristo e a sua palavra. Mas os homens não entendem isso, porque eles são naturais. Eles nascem da carne. Jesus disse a Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do modo natural é natural. E eu disse no domingo passado, quando Cristo disse quem nasce da carne é carne, ele não estava falando apenas de um nascimento natural, mas ele estava também se referindo à realidade pecaminosa do homem. Porque todo homem vem em pecado. Mas o homem espiritual, diz o apóstolo Paulo, discerne todas as coisas. O espiritual compreende as coisas espirituais, porque eles são reveladas pelo Espírito de Deus. É necessário, então, que o homem, tendo sido alcançado pela obra do Espírito Santo, que regenera genuinamente o homem, que ele expresse a sua humildade diante de Cristo e diga, Senhor, eu nada sei, eu não entendo nada, me revela as tuas verdades, me ensina a profundeza da tua lei, ainda que ela seja simples, me revela, Senhor. Eu sou um pecador, é isso que Nicodemos tinha que chegar, não dizendo, mestre,
Nós sabemos que tu és da parte de Deus. Ele tinha que chegar e dizer, ah, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um fariseu. Eu tenho feito parte de um grupo que criou regrinhas para poder ser salvo, e agora tu estás aqui diante de mim. Me perdoa, me dá graça e me inclui nos teus planos. Nós temos de ser humildes, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o exemplo de humildade. Deus quis assim fazer, no seu plano eterno de salvação. Embora ele seja um Deus grandioso, ele seja magnífico, ele se revela na pessoa de Cristo, aquele que encarnou, aquele que habitou entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus Todo-Poderoso, que está sentado no sublime trono e que governa tudo, ele se fez carne. E ele veio de uma mulher pecadora, Maria, e nasceu de um ventre pecador, mas ele não tinha pecado, ele foi tentado em tudo. E ele nasceu de uma mulher pecadora, morou com homens pecadores, viveu 32 anos entre pecadores, suportando toda aquela carga que nós conhecemos, que é o pecado humano. Aos 33 anos ele começa o ministério terreno, ele cura, ele confronta o pecado, mas ele ainda está no meio de pecadores. Ele está conversando com Nicodemos, um fariseu, que, à luz do que nós estamos estudando, talvez até se ache muito mais do que o próprio Cristo, porque ele era líder, ele era religioso, ele tinha um histórico na sua religião, e Cristo era um filho de um carpinteiro. Aqui e ali vão acusar o nosso Senhor Jesus Cristo disso. Quem é este? Filho de carpinteiro. Será que tem algum poder? Os levitas e sacerdotes, quando confrontaram João Batista, perguntaram qual é a garantia que tu dás? Qual é a credencial que tu tens para nos exortar ao arrependimento? Quem te chamou? Quem te vocacionou? De onde tu vens? Nicodemos disse, eu sou a voz que clama lá no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. E Nicodemos começa com Cristo, conversa com Cristo e diz, não, nós sabemos que tu és da parte de Deus porque tu tens sinais. Porque se tu não tivesses, nós não sabíamos que tu era da parte de Deus. Ora, irmãos, eu dizia, Deus quis assim fazer. Esse Deus grandioso se revelou numa pessoa simples, em Cristo, pobre, filho de carpinteiro, que não tinha nem dinheiro para pagar uma hospedaria para seu filho nascer, mas Cristo veio revelando o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o mistério de Deus, a regeneração que só Deus pode operar. Essa grandeza revelada na humildade é apresentada também nas palavras de Cristo. Quando no verso 13 ele diz, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está do céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Isto é, o Filho do Homem. Expressão que já apareceu no final do capítulo 1, quando Cristo havia chamado Filipe e Natanael. No verso 51 do capítulo 1, Jesus acrescentou em verdade, vejam, de novo, amém, amém, com toda certeza, com toda segurança, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é usada no Antigo Testamento, apareceu em Daniel capítulo 7, versículo 14, como o Deus homem, como o Deus que está presente dentre os homens, como o Deus que tem uma natureza divina, humana, ou humana divina, que é Cristo, é o Messias. A expressão Filho do Homem, se não me falha a memória, em todas as vezes que são citadas pelo próprio Cristo. Ninguém o chama de Filho do Homem, é ele que se apresenta como Filho do Homem. Daniel capítulo 7, versículo 14, nos fala do Filho do Homem, a quem foi dado o poder e o reino sobre povos e nações,
É esse o Filho do Homem. É esse o Messias. É esse o Deus Todo-Poderoso que viria encarnar e que viria estar presente entre os homens. Cristo se apresenta como o Filho do Homem. E ele está dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele se apresenta como o prometido do Antigo Testamento, se apresenta com uma natureza dupla, natureza divina e humana, como eu já disse. E quando nós lemos aqui subiu ao céu, não que Cristo tenha subido, não é? Mas a referência a que Jesus quer fazer aqui é exatamente essa realidade. Subir ao céu aqui poderia ser entendido como elevado, como exaltado. Por exemplo, no verso 31, ele dirá, João relata, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. A linguagem é até semelhante ao que Cristo disse a Nicodemos. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Eu disse aos irmãos que a expressão nascer de novo significa nascer de cima também. É nascer do próprio Deus. Quando Jesus disse ninguém subiu aos céus, ele está dizendo ninguém é elevado até os céus. Ninguém é exaltado até os céus, senão aquele que desceu, senão aquele que encarnou, senão aquele que está presente, senão aquele que está conversando agora com Nicodemos. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 8 a 10, Paulo usa a realidade de subir e descer. É verdade, num outro contexto, tendo já ocorrida a ressurreição de Cristo. Paulo está falando dos dons da unidade da fé e dos dons que esse Cristo proporciona à igreja. Mas ele diz, Efésios 4:8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Obviamente, Paulo está falando da ressurreição de Cristo. Mas o que Paulo quer ensinar aqui em Efésios 4 é essa realidade de que Cristo é aquele humano, é aquele que veio para habitar entre os homens e, ao mesmo tempo, é aquele que tem toda a glória, todo o poder, toda a soberania. Essa é a ideia que João tem aqui no verso que nós estamos considerando. Ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Alguns comentaristas estudiosos discutem essa expressão entre colchetes, que está no céu, como se fosse acrescentada posteriormente ao momento em que João foi inspirado. Isto é, João escreve e alguém acrescentou, dizendo, agora ele está no céu. Mas o que ocorreu antes, ele não estava no diálogo. Ora, embora seja razoável pensar assim, embora haja um certo sentido razoável, nós preferimos interpretar, juntamente com outros intérpretes mais piedosos, a realidade de que Cristo está falando de que ele ainda tem o governo, isto é, ele está presente entre os homens, mas ele ainda está no céu também. Grande mistério para nós. Porque Cristo é Deus. Cristo é aquele onipresente. Ele está presente em todo e qualquer lugar. Parece mais lógico interpretar assim, porque Cristo está indo contra todo o conhecimento que Nicodemos dizia ter. E ele está falando de verdades espirituais, como já foi mencionado. O Filho do Homem aparece ainda, irmãos, para ratificar essa autoridade de Cristo, embora ele seja homem, para ratificar essa realidade que ele tem o poder, ele tem todo o governo, mesmo sendo humilhado em forma de homem. A expressão Filho do Homem é apresentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus Cristo está falando ainda do sermão profético, da sua vinda, da segunda vinda em glória. No verso 30 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus,
nós lemos Cristo falando, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Cristo está falando da sua segunda vinda, e ele se apresenta como Filho do Homem também. Como aquele que vem com todo o poder e reunirá quem? Os seus eleitos, os seus escolhidos, a sua igreja, o seu povo santo. Na vinda de Cristo haverá o grande julgamento. E aqueles que recusam a Cristo, aqueles que negam a Cristo, eles serão lançados ao fogo eterno. Jesus avança no seu ensino a Nicodemos. Eu já disse aos irmãos que Nicodemos já assumiu o diabo. Nicodemos já ficou caladinho. Isso é bom, porque aquele que chega com toda arrogância para reivindicar direitos espirituais, quando ele cala, isso é bom. Parece que Nicodemos está entendendo. Parece que ele começa a entender as realidades espirituais, tanto é que ele aparecerá mais adiante como um seguidor de Cristo. Jesus avança no seu ensino e no verso 14 ele diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus cita um texto, mais uma vez um texto que Nicodemos conhecia, que foi o texto que eu pedi que o presbítero Célio lesse no início do culto, se encontra no livro de Números, no capítulo 21. Eu vou ler novamente. Então partiram do Monte Or, Números 21, verso 4. Então partiram do Monte Or, os israelitas, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Ora, Cristo diz, conversando com Nicodemos, fala, Nicodemos, tu conheces um texto, lá em Números, ainda no Pentateuco, para os fariseus, para os judeus, para os intérpretes do Antigo Testamento, o Pentateuco era tudo. Para eles, o Pentateuco tinha mais peso do que os outros livros do Antigo Testamento. É a Torá, chamada Torá. E Cristo vai lá no livro que eles quase que idolatravam. Né? E Cristo disse, tem um texto que tu conheces. Tu lembras da história do povo de Israel no deserto? O povo de Israel, irmãos, tinha passado, vem caminhando, não é, no deserto, passando por alguns povos, e o Senhor estava dando vitória ao povo, para que o povo chegasse à terra prometida, mas Deus ainda está conduzindo o seu povo, está provando o seu povo. Deus havia dado vitória a Israel nos 3 primeiros versos. E quando nós chegamos no verso 4, que o povo parte, ali próximo de Edom, o povo reclama. Nós sabem que é normal, da natureza humana, da igreja, que Israel é a igreja aqui no Antigo Testamento, o murmurar, o reclamar. Deus está conduzindo o seu povo. Dizem os estudiosos que serpente era a coisa mais comum no deserto. Eu não entendo nada de deserto. Né? Dizem, pelo menos, não sei se só ali ou isso é comum nos desertos, que mais tem é serpente. O que significa que Deus vinha guardando o seu povo, ser picado, ser mordido pelas serpentes. Mas quando chega aqui, o povo reclama, novamente, não é comum ver reclamação de Israel, murmuração de Israel, e reclama porque não tinha pão. Como diz o pastor Paulo, que tal?
porque não tinha pão. O povo reclama. Ora, que pão não tinha? O povo tinha um pão. O povo tinha maná. Deus havia providenciado maná para o povo. Mas o povo começa a reclamar do Egito, começa a reclamar dos povos vizinhos que têm alimento. Mas nós estamos aqui, Moisés. Para que tu nos tiraste? Na verdade, eu uso até o plural. Vós nos tirastes, tu e Arão, teu irmão. Nos tiraram de lá do Egito para vir para cá comer esse pão vil, esse pão que não tem valor nenhum. Ora, irmãos, o pão é o maná. Cristo, no Evangelho, aqui mesmo no Evangelho de João, se apresentará como o pão que desceu do céu, o maná. Como disse Matthew Henry comentando Números 21, se o povo de Deus, se a igreja não se contenta com maná, que é Cristo, vai se contentar com o quê? O povo de Israel está pecando com a providência de Deus, contra a providência de Deus. Está murmurando contra o Senhor e contra aquele que Deus colocou como líder sobre o povo. E eles concordaram, porque nós lembramos quando o Senhor deu sinais a Moisés e chamou Moisés e disse, não, nós vamos obedecer. Tudo que o Senhor te disser, nós vamos obedecer. E o Senhor conduz o povo reclama, o povo blasfema contra Deus, reclama do pão, que é a providência do Senhor, e o Senhor que é justo, o Senhor que castiga o homem pecador, ele então permite que as serpentes do deserto piquem os israelitas e alguns deles morrem. Bom, eu li o texto com os irmãos. Qual é a questão aqui? A questão é que eles, os vivos, não é? Porque alguns morreram. Eles vão até Moisés e dizem, Moisés, pecamos contra ti, contra o Senhor de fato, ora a Deus. E ele vai e ora. Né? Ele também é um tipo de Cristo, porque ele intercede pelo povo. E ele ora, e Deus então provê o remédio para aqueles que tinham sido mordidos ou picados pelas serpentes. Qual era o remédio? Uma serpente de bronze. Uma imagem. Não que Deus esteja aprovando nem ordenando idolatria. Às vezes a Igreja Católica Romana usa esse texto para dizer, não, mas Deus mandou fazer uma imagem. Vejam como é importante ter uma imagem. Mas Deus não manda adorar a imagem. Deus não manda que essa imagem seja venerada. Essa imagem, à luz do texto que nós estamos estudando, é um tipo de Cristo. Porque o que Moisés fez, em obediência à ordem de Deus, criou, construiu, forjou uma serpente de bronze, colocou numa haste, provavelmente uma haste muito alta, porque todo o povo de Israel podia ver. Alguns dizem que, na realidade, quando olhavam para cima, estavam simbolizando o olhar para o próprio Deus. Porque olhavam para cima. E Moisés colocou essa serpente ali na haste muito alta, para que aqueles que tinham sido picados olhassem para a serpente e recebessem a cura. Cristo diz, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, isto é, no meio daqueles que tinham sido picados, por causa do pecado deles, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que ocorreria com Cristo, se não colocado numa haste também, na cruz do Calvário, e essa haste seria levantada, e os homens olhariam para Cristo e receberiam a cura para a sua enfermidade. Quem é a serpente? A serpente é o dragão que aparece em Apocalipse, que é Satanás, que aparece lá no início, tentando Eva, no jardim do Éden. Pois a serpente que pica o povo de Israel, que morde o povo de Israel, ou as serpentes, simbolizam o diabo. Porque o que estava ocorrendo em Israel era o pecado. Era a rebelião, era a rebeldia, era a murmuração, era a reclamação do que Deus tinha dado para eles. Era o pecado. Consequência da desobediência de Adão e Eva, influenciados por Satanás, a serpente maior, o dragão. Esse é o pecado. E assim como Deus providenciou a cura para Israel, ali ele providencia agora a cura para todos os homens, para todos os povos. Cristo não tem se apresentado como o Filho do Homem, e eu disse Daniel 7,14, nos mostra o Filho do Homem como aquele que recebe todo o poder sobre todos os povos e todas as nações. O Cristo será colocado numa haste. Cristo está explicando a sua missão. Ele será colocado numa cruz e ele será apresentado e levantado, exposto. E os homens têm que olhar para ele para que possam receber cura. Cura não agora de uma picada de cobra, de uma serpente, mas a cura do câncer do pecado.
dessa triste e horrenda realidade humana que é o pecado, a rebelião contra Deus. O tipo, a figura no Antigo Testamento, sempre tem a sua semelhança e o seu sua imensa distância, o seu imenso contraste também. Porque enquanto a cobra em si não tinha o poder de curar, o Cristo tem. É Deus, por meio da serpente, que curava o povo. Não é? Aqui é o próprio Deus, por meio de Cristo, como já foi dito, Deus opera as suas obras por meio de Cristo. Essa é a diferença entre o tipo e o antítipo, a figura e o cumprimento da figura. Então, Cristo, diferente da serpente, é aquele que pode curar. É aquele que cura de fato. É aquele que dá a vida eterna, irmãos. Por isso, o verso 16. Porque Deus amou o mundo. Vejam só, a ideia é que todos os homens olhem para Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tinha dito isso no verso 15 também. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Cristo será exaltado. Ele será humilhado na cruz e ele será exaltado depois da sua ressurreição. No capítulo 8 é um capítulo que particularmente eu gosto. No capítulo 8, no verso 28, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Veja, disse Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, quando ele for colocado na cruz, então vocês saberão que eu sou. Eu sou o Deus verdadeiro. No capítulo 12, no verso 32, nós lemos, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Fala da cruz, fala da ressurreição, fala da humilhação e fala da glorificação. É o plano de Deus, é a missão do Senhor Jesus Cristo. E isto ele está apresentando a Nicodemo. Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado, que ele seja exposto, que ele seja colocado, para que todos que olhem para ele, com fé genuína, porque ele está ensinando isso a Nicodemo, não com pompa, não com orgulho, mas com humildade, como sendo objeto do lavar regenerador do Espírito Santo real. Aquele que olhar para Cristo, ele recebe a vida eterna. Ele tem a enfermidade do pecado curada, tirada. Essa é a nossa alegria, irmãos. Como dizia o professor Josué no seminário, aqui cabe um aleluia verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Cristo perdoa os nossos pecados. Não há condenação para quem está em Cristo. Uma vez que Cristo foi posto sobre a cruz, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, ele foi levantado na cruz. E aquele que olha e vê a sua enfermidade, e vê a marca do diabo na sua vida, que é o pecado, e olha para Cristo exposto na cruz, naquela haste, ele recebe a vida eterna. Ele tem o seu pecado perdoado. Ele tem comunhão com o Senhor e ele recebe a vida eterna. É a primeira vez que aparece a expressão no Evangelho de João, vida eterna. Mas eu vou deixar para falar da vida eterna no próximo domingo. Vamos às lições. Irmãos, primeira lição, tirada daqui, como Cristo se apresenta como Filho do Homem, é que o Cristo tem a sua natureza, as suas duas naturezas. Ele é Deus-homem, ele é divino e ele é humano também. Era necessário que fosse assim. Era necessário que fosse assim, porque para que alguém fosse aceito diante de Deus, era necessário que o próprio Deus fizesse a obra. Não podia ser só homem. Um homem cujo coração, cujo sangue, cuja vida são sujos pelo pecado, não pode justificar um outro pecador.
Por isso, o Cristo tinha que ser Deus. Porque é só Deus que pode limpar o homem do seu pecado. E esse Deus que vem fazer a obra, ele precisa ser homem também. Por que ele precisa ser homem? Porque ele tem que pagar pelo pecado do homem. Porque foi o homem que pecou contra Deus. E ele precisa levar sobre si o pecado humano. E esse Deus homem, o Filho do homem, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, ele tem essas duas naturezas. Ele é divino humano, para que possa justificar o homem diante de Deus. Para que ele seja um intercessor. Para que ele seja o exegeta perfeito. Para que ele seja aquele que apresenta o homem a Deus de forma justa, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, por meio do seu ministério, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E ao mesmo tempo, como Deus, ele é aquele que precisa trazer Deus ao homem, por assim dizer. Ou fazer essa ligação. Por isso, ele é o Filho do homem. Ele é o único que pode intermediar e que pode reconciliar o homem com Deus. A segunda lição é que Jesus revela realidades espirituais. Ele desceu do céu. Quem é o que desceu, senão aquele que foi exaltado, que é elevado, que é unigênito do Pai, que tem só ele tem um relacionamento com o Pai. Isso nos indica que ele fala de realidades espirituais. Cristo não é um revolucionário esquerdista. Cristo não é um líder beneficente que vai ajudar os pobres. Não. Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E ele nos fala de realidades espirituais. Como eu disse durante o sermão, o que nos deve conduzir à humildade, para entender as realidades espirituais. Para que Cristo venha e nos ensine. Ou para que nós aprendamos de fato com Ele. E a terceira e última lição, não podemos deixar de tirar, é que Ele perdoa o pecado dos homens. Ou, na linguagem que nós usamos aqui, Ele é a cura para a enfermidade do pecado. Por isso, todos os homens, sem exceção, o verso 16 nos dirá, porque Deus amou o mundo inteiro, todos os homens, sem exceção, se querem ser salvos, se alguém quer ser salvo, deve olhar para Cristo. Deve ver Deus na pessoa de Jesus Cristo. O profeta Isaías, ou o Senhor pelo profeta Isaías diz, pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. O Espírito de Cristo, o próprio Cristo, inspirou o profeta Isaías a dizer, olhem para mim. E Cristo será exposto aqui na narrativa de João. Para nós já foi exposto, já está na cruz. E ele é exposto, e ele é levantado, e ele é exaltado, ele é apresentado em qualquer canto que ele é pregado de forma fiel. Cristo está sendo apresentado ao mundo todo. É necessário que os homens olhem para Cristo, para que recebam dele a vida eterna, o perdão dos seus pecados. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós vamos orar, pedir a bênção apostólica e encerrando. Inário número 198.